Mas no final das contas, a criação de Israel que você me perguntou, a gente poderia talvez trazer o Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. Tá. Que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar. Em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam... sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos 1000 anos, né? Antes do século XX. Mas existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. Primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém. Para as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só Cidade Velha. Tá. As pessoas o primeiro bairro é Montefiore, que é 1861. Judeu empresário queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, estava muito velho, a galera estava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. A volta a Jerusalém, Sion. Sion é o nome da montanha lá do lado de Jerusalém. Monte Sion. Não é nada mais além disso, sionismo. Sionismo é os judeus quererem se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como você podemos falar assim, o que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Então, por exemplo, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de algum outro lugar do mundo, muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de outro lugar, de outra nacionalidade. Então, o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto e para baixo. Então, o sionismo é algo que é a ideia da criação. Porém, embaixo disso está como o país vai ser comunista, o país vai ser socialista, o país vai ser capitalista. Não, mas antes disso, já se tinha ideia que ia ser essa mesma região ou poderia ser qualquer lugar no mundo? Quando surgiu as primeiras entradas, as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal ser criado. Tá. Então teve gente do Marrocos em 1600 que migrou para Israel, para a região. Teve gente na Líbia que migrou. Naquela época era muito difícil de migrar. Imagina 1650 você sair de Marrakech, no Marrocos, que está 2.000 quilômetros de distância, atravessar a África ou atravessar o Mediterrâneo de barco. Então as pessoas não saíam muito, né? Para se aventurar assim desse jeito. Só que eventualmente isso acontecia. Então, em 1860 e 1870 já começa essa imigração de alguns países, de judeus orientais e de judeus da Europa por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das contas. Por que existia esse antissemitismo? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas, tem gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao mesmo tempo, né? Então já existia desde essa época... Sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria, muitos expulsos e muitos convertidos. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu a gente à pensa força. Na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria... Então, mas é que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste negra. Mas assim, bodes expiatórios para justificar problemas. Entendi. Né? A Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. A gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo. Entendi. Que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. E não você julgar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, no final das contas. É parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de conhecer a pessoa. Justamente.